nosso assunto para hoje é sedação. Vamos conversar com a doutora Bárbara sobre esse tema bem importante. Bem-vinda novamente ao programa. Obrigada, Mari. A gente sabe que trabalhar com criança é desafiador e que cada criança tem o seu jeitinho e às vezes crianças precisam fazer algum tipo de tratamento e não colaboram. E daí entra a sedação. Exatamente. Então conta para nós um pouquinho sobre isso, assim, sobre alguns procedimentos que é necessário fazer com a criança e aí é indicado entrar a sedação. Conta tudo para nós. Vamos lá, Mari. Primeira coisa super importante é que não é indicado para todo mundo, né? Existem vários pais que chegam no consultório buscando a sedação, mas antes de sedar a gente vai observar o comportamento da criança, porque muitas vezes algum dentista tentou tratar e não conseguiu, mas a gente que é odontopediatra, que sabe lidar com os sentimentos e os anseios da criança, vai fazer ela entender e passar pelo procedimento de uma forma tranquila e confortável, sem a necessidade da sedação. Dito isto, hoje em dia a gente tem no mercado 3 formas de fazer os tratamentos sob sedação. 3 tipos de sedação para poder auxiliar nos tratamentos quando a gente vê necessidade. Tá? Então fala para nós sobre esses 3 tipos, nem eu conheço eles. Vamos lá, vamos lá. O primeiro tipo de sedação é a sedação com o óxido nitroso, que é o famoso gás do riso, aquele cheirinho que a gente cheira no consultório. Esse é bem bacana também para adultos, né? Porque o que ele faz? Ele é uma sedação consciente, a pessoa ainda fica desperta, ainda está observando tudo, mas a pessoa fica mais tranquila e confortável, né? Geralmente ele é indicado para crianças colaboradoras, mas que têm medo, né? Ela sabe que ela precisa passar pelo processo, mas ela tem medo. Então a gente acolhe esse sentimento da criança com o uso desse gás. E isso para os adultos também funciona muito, porque o adulto geralmente também sabe, não, eu sei que é importante que eu tenho fazer, que ficar parado, mas eu não consigo porque eu tenho medo. Exatamente, eu tenho medo. Então a gente fica mais confortável, mais tranquilo, ele é uma delícia, não tem contraindicações. E ele também faz o tempo passar mais devagar. Então, às vezes, em um tratamento de canal, por exemplo, que criança também faz canal, que é um tratamento um pouco mais longo, às vezes a criança não tem muita paciência de ficar 1h30 ali na cadeira para fazer um tratamento, enfim. Com o óxido nitroso, ele vê o tempo passar mais devagar. Se passou 1h30, para ele passou uma meia hora, 40 minutos. Então a gente consegue ganhar um pouco mais de tempo para que essa criança se sinta confortável no momento do tratamento. O segundo método é a sedação medicamentosa. Né? A gente dá um remédio para a criança um pouco antes do procedimento e ela fica mais sonolenta, mais fraca. E essa medicação, o maior benefício dela é a amnésia. Então, às vezes, a gente vai precisar fazer um tratamento, a criança ainda vai estar desperta, às vezes vai precisar anestesiar, que a gente sabe que não é nada tão confortável, né? Ou às vezes vai ter que extrair um dentinho, né? Remover um dentinho que a gente vai ter que fazer uma pressão ali, enfim. Ela não vai lembrar de ter passado por aquilo. E ela vai estar mais fraca, por mais que ela chore, por mais que doa, por mais que sinta algum desconforto, ela não vai lembrar. Então também é um braço direito pra gente em algumas situações. Interessante. E o terceiro procedimento é uma sedação endovenosa. É basicamente como se fosse um exame de endoscopia, de colonoscopia, que a gente dorme, né? E faz o que precisa ser feito, a gente acorda e nem viu nada. Então, às vezes, a gente precisa abrir mão desse tipo de sedação. Nesse, a gente tem médicos anestesistas, né? Só podem ser médicos que fazem esse tipo de sedação. E a gente tem uma médica anestesista que vai até o consultório para nos auxiliar nisso, leva todos os equipamentos, a gente faz no consultório mesmo, e a criança dorme e faz tudo o que tem para fazer. Olha só que importante, que interessante e que avanço. Porque muitas famílias sabem, muitas vezes, que é necessário fazer algum tipo de procedimento e acabam empurrando, deixando para depois, e a gente sabe que qualquer problema que a gente vai empurrando, vai deixando para depois, ele vai se agravando, vai piorando, vai aumentando. Por medo do comportamento da criança. Exatamente. Ai, meu filho é muito agitado, meu filho tem muito medo, não vai dar certo, ele não vai parar, não vai colaborar. Então, para esse tipo de criança de família, essas situações, essas 3 possibilidades caem como Exatamente, a gente sempre avalia, né, qual que é a melhor indicação,
por exemplo, em algumas crianças atípicas que não entendem a situação, ou crianças muito novinhas e que têm muitos procedimentos a serem realizados, a gente opta por uma sedação endovenosa, né, onde a criança dorme para fazer. Agora, se ela tem só um medo, ou se é algo mais rapidinho, assim, que daí é só uma amnésia para a gente poder fazer rapidinho e ela não lembrar de ter passado da situação. Então, cada caso tem uma indicação específica, mas lembrando que, na grande maioria das vezes, a partir de uns 2 anos e meio de idade, a lábia, o vínculo, a confiança, o respeito, a escutativa, o carinho, tudo isso funciona muito melhor do que qualquer tipo de sedação. Que legal. A gente sabe que o odontopediatra, ele tem um manejo, um jeito de tratar a criança, e a minha filha nunca teve medo. Mas ela sempre foi acolhida, ela sempre foi bem tratada, então é diferente. E isso que a gente vem fazendo pelas crianças, de quebrar esse padrões, né? de medo e pavor, é um horror, isso é fantástico. Incrível. Porque a gente vê adultos sem... Eu, por exemplo, nunca tive nenhuma obturação, nunca tive nada. Tenho certeza que a minha filha também não vai ter, porque a gente faz as consultas certinho. Então, eu acho que isso que a gente vem fazendo pela saúde das nossas crianças é sensacional. Incrível, é incrível. E eu fico, assim, muito feliz de poder trazer profissionais aqui que contam para nós tudo que vem de novidade, por exemplo, 3 tipos de sedações, então para diferentes situações, para diferentes perfis de crianças, então a gente sempre tem uma carta na manga, né? Exatamente, sempre estando atualizados para poder sempre oferecer o tratamento que elas merecem, né? Não tem como querer fugir do dentista, do odontopediatra, porque não vai dar certo, isso, aquilo, não. A gente sempre não dá um precisa jeitinho, mais, né? Mari, não precisa mais, porque a gente consegue fazer esses tratamentos sem medo, nem para criança e nem para as famílias, né? Que legal, adorei. Obrigada pelas informações, obrigada por falar para nós daí as novidades e o que tem de sedação, e mostrar também para quem está nos acompanhando que não precisa ter medo, que não precisa evitar, que o quanto antes a gente resolve qualquer problema, o resultado sempre vai ser melhor. Obrigada e até a próxima. Até, Mari, eu que agradeço. Vamos conversar sobre os benefícios da natação com uma expert no assunto, a Eli da Tutubarão. Bem-vinda novamente. Oi, gente. Eli, eu queria entender um pouquinho a respeito lá da Tutubarão, sobre os níveis que vocês têm, as turminhas, quais são as idades, né? Então a gente sabe que a criança já pode entrar com 6 meses, mas como é que vocês dividem essas turmas? Tem turma de idoso, tem turma de mamães, tem turma de crianças maiores, como é que funciona? Então, hoje as nossas turmas, elas estão divididas nos níveis de bebê, temos 3 níveis, que vai ali até por volta dos 3 anos, e aí a gente já começa a fazer uma transição e uma adaptação para o próximo nível, que é a turminha de adaptação. Então, as crianças a partir dos 3 anos, e o objetivo principal é a autonomia aquática, até antes do ensino dos nados. Então, ela passou pela adaptação, e ela passa, então, para o nível maior de aprendizagem na natação infantil, que é o nível iniciação. Então, lá ela vai conhecer os nados crawl e costas, ela já está autônoma, ela já se vira na piscina, mas agora ela vai começar, então, devagarinho a conhecer os nados. A gente ainda não fala de técnica com essas crianças, mas ainda de forma rudimentar a gente vai inserindo os nados competitivos, os nados formais da natação, que é o crawl e costas. Ela conhece o peito e borboleta, desenvolve habilidades motoras na água, como, por exemplo, mergulhos da borda, fazer cambalhota, explora o meio, se desenvolve, né, do ponto de vista motor e social. Depois desses níveis, a gente entra, e aí as crianças já estão, na sua grande maioria, por volta ali dos 8, 9 anos, que é quando elas começam a ter prontidão para começar a desenvolver os elementos técnicos da natação. Mas eu estou falando em elementos técnicos ainda de forma bem tranquila, de forma lúdica, entendendo que são crianças, e o nosso primeiro objetivo, o maior objetivo, é fazer com que as crianças gostem de estar lá. A natação precisa ser legal. E aí a gente chega no nível aperfeiçoamento. Nós temos 3 níveis, né, 3 divisões, o aperfeiçoamento 1, o 2 e o 3. Então a criança que lá na iniciação aprendeu o crawl e costa de forma rudimentar,
Lá no aperfeiçoamento 1, ela começa a refinar a técnica do nado de crawl e do costas. Lá no aperfeiçoamento 2, ela começa a refinar a técnica do nado peito e borboleta, e lá no aperfeiçoamento 3, o nado medley, as saídas e viradas. Então ela já está praticamente formada na natação. O que é importante falar também? Dentro da metodologia que a gente utiliza hoje, que é a metodologia Gustavo Borges, a gente pensa na formação da criança e a gente traz elementos que fazem parte dessa educação. Então a criança, a gente trabalha comportamentos, a gente trabalha as virtudes dentro das próprias aulas. Então, desde o organizar o chinelinho antes de entrar na piscina e conquistar, né, esse bom comportamento, ou esse bom comportamento faz parte da metodologia. Então, os professores trabalham com as virtudes humanas e com os aspectos técnicos e pedagógicos do ensino da natação. Mas não paramos por aí. Depois disso, a gente tem hoje, né, um grupinho que participa de competições ou das travessias. Então, para aqueles que estão nesse nível aperfeiçoamento, a gente tem aí esse grupo mais voltado para a competição, que não são todas as crianças que desenvolvem muitas vezes o gosto, mas é uma forma de mantê-la motivada para estar ali. A gente tem a natação adulto, e dentro da natação adulto a gente traz os dois principais motivos, né? O primeiro, o saber nadar, como uma ferramenta importante de sobrevivência, né? De segurança, e o segundo ponto é a saúde. Então nós temos aí turmas de adulto, iniciantes, adaptação e iniciação, né, pessoas que nunca tiveram a oportunidade, que têm, eu digo que não tem idade para a gente aprender a nadar. Nós temos várias histórias, né, de pessoas depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, que aprenderam a nadar, inclusive participaram de travessias, né, de natação em águas abertas, que se desafiaram, que gostaram. E hoje a natação tem aí esse benefício reconhecido em prol da saúde, da qualidade de vida, né, de toda a questão do fortalecimento cardiorrespiratório, né, de trabalhar todos os músculos, de trabalhar a mobilidade. Sensacional. E quando a gente pensa aí, muitas vezes as mães falam, meu filho asmático, tem problema respiratório, e muitos profissionais falam, o esporte indicado para ele é a natação, e é verdade, a gente sabe como trabalha o pulmão, né? Sim, acho que a natação talvez seja uma das principais atividades que fortalece o sistema cardiorrespiratório com um diferencial. O fato da gente estar na água, no ambiente úmido, né, ele faz com que haja uma sobrecarga. E da mesma forma, vou pegar aí o exemplo dos asmáticos, das pessoas que têm asma, né, que precisam fazer a nebulização, a gente faz algo semelhante lá na piscina, ambiente quente, úmido, que vai estar ali fortalecendo. Então, né, os casos de sucesso das escolas de natação, muitas vezes são esses indivíduos que fazem uso de medicação, que começam a diminuir essa medicação a partir de todo esse fortalecimento do sistema cardiorrespiratório. Sensacional. Eu sou apaixonada pela natação, eu acho, assim, tanto que é um esporte que a minha filha está desde sempre, porque salva vidas. Então a gente fica muito mais tranquilo, a gente vê no verão muitos casos de afogamento, e isso é muito triste. E a gente vê mães com medo e passando esse medo para os filhos. Então os filhos têm pânico de água e não aproveitam. Isso é muito frustrante, porque a criança perdeu uma fase tão boa de estar com os amigos na piscina, se divertindo, brincando, por medo, por não saber nadar. Então isso é cortado na natação, porque dá autonomia para a criança se lembra desse ambiente aquático, porque um dia todos nós já fomos, né, desse ambiente. Então traz de novo essas lembranças e está segura, e também está fazendo uma atividade física, gastando caloria, criando massa muscular. Então acho que os benefícios são inúmeros, né, Eli? Exato. E eu acho que quando a gente fala de segurança aquática, esse é um ponto de extrema importância. O afogamento infantil, ele hoje figura entre a principal causa de morte de crianças de 0 a 5 anos,
é um dado extremamente triste e os principais acidentes acontecem em casa, né? Então, é triste, mas ele tem como se evitar, né? Então, por mais que a criança seja autônoma, isso a gente trabalha nas aulas de natação, a gente tem no nosso calendário pedagógico, todos os meses, aulas destinadas à segurança aquática. Então a gente tem a Semana Piscina Mais Segura, é uma parceria com a Sobrasa, com a Sociedade Brasileira de Prevenção ao Afogamento, com atividades que visam conscientizar tanto as crianças, né, numa linguagem simples, deles entenderem que eles jamais podem entrar na piscina sozinhos, até para com as famílias, para com os responsáveis, sobre como devem agir e o que devem fazer. Adorei. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento, tantas informações e até uma próxima. Joia, obrigada. Agora nós vamos conversar sobre as crises no autismo e em outros transtornos com o Léo, que é o nosso neuropsicopedagogo. Bem-vindo novamente ao programa. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo. Olá, pessoal, boa tarde. Léo, quando a gente pensa nessas crises que acontecem em crianças com autismo ou que têm algumas outras necessidades, síndromes, enfim, quais são essas crises? O que pode acontecer? Tem nome? Conta pra nós. Bom, as crises, elas não acontecem apenas no autismo, tá? Elas acontecem em outros transtornos. Existem crianças com deficiência intelectual, com processamento sensorial alterado, que podem vir ter crises também. Mas no autismo é muito comum. E nós temos dois tipos de crise principais. A gente divide entre o meltdown e o shutdown. O meltdown é aquela crise que é mais visível. É quando a pessoa, não apenas a criança, o adulto, também ele entra como se fosse um estado de pânico, um estado de desespero. Chora, se debate, alguns se jogam no chão, se machucam, tá? É muito comum. O autista, ele chega, como muitos têm um processamento sensorial inadequado, eles são menos sensíveis à dor, por isso que eles aparentam ser muito fortes. Então eles se batem, eu já passei por paciente que se morde, eles se machucam, se apertam. Por quê? Porque eles estão tendo um meltdown, eles estão tendo uma crise, eles estão tentando sensorialmente se livrar daquele peso que eles estão sentindo. A outra é o shutdown. O shutdown é uma crise que muitas vezes você nem vê que está tendo a crise. Ele para, ele não consegue responder, ele está ali presente, está ali, ele olha para você, você fala com ele, você vê que ele está ali, mas você fala assim, olha, bebe essa água, e ele não consegue pegar o copo, ele fica sem resposta, ele está presente. Não é como no caso da epilepsia, a crise de ausência, a pessoa está tendo na verdade a crise de ausência, que é uma característica da epilepsia, é como se fosse uma convulsão sem parado, entre aspas, tá? Só a grosso modo. Nessa crise, no shutdown, ele tá ali, ele sabe que ele tem que pegar água, ele sabe que tem que fazer alguma coisa, mas ele não consegue. Ele não consegue responder. Esses são os dois tipos de crise que a gente encontra. E como que desencadeia tanto uma quanto a outra crise? Tá. Essas crises, elas têm, vamos botar assim, elas acontecem por motivos de sobrecarga, ele está sobrecarregado e ele não consegue filtrar aquela sobrecarga no organismo dele. A sobrecarga, ela é de 3 tipos. Ela é sensorial, quando, por exemplo, ele não consegue, ele é hipersensível auditivo. Você leva para ver os fogos no ano novo. Você vai leva acabar com a criança. Vai acabar com a criança. Ela vai chegar aquele monte de barulho, ele vai sobrecarregar e ele vai entrar em crise. Também a crise também pode ser também sensorial, por exemplo, você levar para o shopping para fazer compras no dia 24 de dezembro e ainda leva na praça de alimentação depois. Nossa. A criança vai ter uma sobrecarga sensorial. Também pode ter a sobrecarga ser cognitiva, isso é, ela tem que fazer mais atividades do que ela consegue e aquilo dali vai desgastando e a criança não dá conta, o adulto não dá conta. E também pode ser emocional, quando ela não consegue resolver os problemas emocionais dela no entorno e aquilo dali torna, vamos botar assim, vai além da capacidade dela. É muito comum que essas crises aconteçam o quê? Esses 3 elementos, eles se
misturem 2 ou 3. Passei por um caso de uma paciente que ela teve uma sobrecarga cognitiva, ela estava num ambiente com muito barulho e ela tinha que realizar uma atividade, ela tinha que planejar e realizar uma atividade. E a mãe dela ainda estava cobrando, vamos. Ela entrou no meltdown, ela começou a ficar sobrecarregada, começou a ficar com a respiração mais ofegante, e ela, no meio disso, ela não sabia o que fazer, ela começou a se morder. E o que pode ser feito? Você não consegue, muitas vezes, evitar. Você consegue até evitar, mas você não consegue agir. Então você tem que tentar evitar ao máximo esse tipo de coisa. Você pode agir, por exemplo, evitando a sobrecarga. De que forma? Não leve a criança que tem o processamento sensorial alterado, que tem o autismo, não leve ela para assistir a final do campeonato, sabendo que vai ter fogos, vai ter muita gente. Você evita isso, você procura uma terapia ocupacional que vai responder a isso, uma terapia psicológica que vai trabalhar uma dessensibilização com relação a isso. Na parte da neurocognitiva, o que você vai fazer? Você vai procurar uma estimulação cognitiva para que a criança, o adulto, o adolescente, isso principalmente a neuroestimulação, ela é muito importante com a criança, para que crie os caminhos, para que crie sinapses, caminhos alternativos, para que ela aprenda como evitar isso. Ela aprenda a ter outra resposta. Ela aumente o número de conexões e, com isso, o número de respostas possíveis. Também com terapia cognitivo-comportamental, essa terapia vai ensinar a criança a buscar a resposta que reforça ela a se sentir bem e que extingua, elimine aquilo que vai fazer ela se sentir mal. E também pode ser utilizado fármaco, caso o médico ache necessário. A resposta emocional que gera a crise, que gera o meltdown, o shutdown, você tem duas possibilidades. Você pode evitar aquela resposta emocional. Por exemplo, eu tenho problemas com familiares que me geram uma crise. Eu simplesmente evito aquele problema. Tá, isso em parte vai te resolver a não ter a crise, mas não vai resolver o teu problema. Isso temporariamente serve, tá? Temporariamente você evitou o problema, beleza, você não teve a crise. Mas não resolve o teu problema. Você tem que procurar uma terapia, você tem que procurar a terapia com um profissional da área da psicologia, tem que procurar a terapia com o psiquiatra. Para quê? Para que sejam utilizados os meios para que você realmente resolva o seu problema. Mas de forma a evitar a crise, é válido. Léo, e quando a gente não evita essas crises, quando a gente não faz absolutamente nada, não procura terapia, e ainda expõe a criança, a pessoa, o adulto, numa situação onde vai causar uma crise, o que pode acontecer? O pior? Você vai ter crises seriadas. O que vai acontecer com isso? Você vai gerar problemas psiquiátricos naquela pessoa que está sendo exposta à crise. Essa pessoa vai aumentar, vai ter ansiedade, vai ter depressão. Esses problemas vão aumentando, e isso pode gerar quadros em que a pessoa venha a se ferir, venha a realizar atos contra si mesmo. Além disso, cognitivamente falando, pode causar um quadro de desamparo aprendido, que é um conceito que não é muito empregado, conhecido no Brasil, mas ele é conhecido principalmente nos Estados Unidos. O que é isso? Cognitivamente, a criança, principalmente, acontece com a criança, ela deixa de ter resposta. Eu não vou conseguir fazer mesmo. Então ela aprende a travar. Isso é, tudo aquilo que a gente faz, a gente procura a resposta para resolver. Quando a gente vê que não tem resposta, vai fazer o quê? É o ratinho que você bota na gaiola, com a gaiola dando choque. Se ele corre para a direita, ele toma o choque, para a esquerda toma o choque, para cima o choque, para baixo o choque. De tempo em tempo, esse rato vai olhar assim, não tem nada que eu possa fazer. Ele já olha, de um em um minuto eu tomo choque, ele vai aprender a contar aquele tempo, ele só vai esperar o choque. Ele não tem mais resposta cognitiva, ele não vai aprender mais a resolver o seu problema. Se você não ajudar aquela pessoa que tem a crise a encontrar a solução
com algum tipo de terapia, com algum tipo de tratamento, ela vai deixar de procurar meios de aprender. E ela vai passar a entrar no quadro de apenas de sofrimento, cognitivamente e emocionalmente. E aí os problemas podem se tornar muito, muito piores. E quanto mais o tempo passa, mais difícil é depois você fazer a pessoa aprender a ter a resposta correta. Léo, adorei. Obrigada pelas informações, por trazer tanto conhecimento para nós. E até a próxima. Beleza? Obrigado, Mariana. Obrigado, pessoal. Até a próxima. O nosso tema de hoje é frênulo lingual. Quem vai nos trazer muitas informações, experiência sobre esse assunto é a Sol, que é enfermeira, doula, consultora em aleitamento materno. Bem-vinda novamente, Sol. Obrigada, Mari. É muita coisa no ser só, né? É muita coisa. Acho que eu vou tirar um pouco dessas coisas. Não. Vou me aposentar. Não, Deus livre, não fale uma coisa dessa. Se bem que tu está criando aí a nova Sol, né? Quem Sim. vai ficar no teu lugar, que a Lu tá estudando um monte, te acompanhando aí em todo esse processo. Que maravilha, não vai deixar ninguém desamparado, né, Sol? Não, tem que deixar um legado para alguém. E o teu legado é gigante, né? Depois tem a Maia também, né? Sim. Então vai ser geração. Sol, mas voltando ao assunto ali do frênulo, o que a gente precisa saber sobre esse assunto? Mari, é muito importante as famílias terem consciência de que frênulo lingual, ele é muito importante ser observado. E essa observação já na maternidade, né? Todo frênulo lingual precisa de intervenção? Não. Hoje virou meio que moda, assim, qualquer frênulo precisa fazer, Ele precisa ser avaliado e acompanhado também, né? Então, você tenha uma consultora de aleitamento materno, que ela tenha experiência, né? Para avaliar isso. Uma fono, né? Tem dúvida? Procure uma boa fono, um odontopediatra. Tem pessoas muito boas que estudam muito a respeito disso, né? Essa semana mesmo, eles tiveram alta hoje, duas meninas, um casal, um menino e uma menina, os dois nasceram com frênulo bem importante e que a gente conseguiu fazer com que esse bebê mamasse, mas o bebê mamava, mas chorava, mamava e chorava. Chorava, fazia ânsia, porque eram dois bebês que se esforçavam muito para mamar, mas que não conseguiam extrair. Tipo, ficavam 40 minutos, 1 hora na mama e não conseguiu extrair. E o engraçado, o que me chamou muita atenção, é que você sentia... Mas os bebês, eu acho que faziam esse sonzinho de deglutição, mas era saliva, sabe? Não era saliva, o ar, não era Leite. o colostro, não era. Porque daí, como eu comecei essa semana, desde o início da semana, a trabalhar todas as noites, né? Por necessidade da empresa, eu comecei a acompanhar mais de perto, e era paciente minha, que eu acompanhei no parto, né? E aquilo começou a me chamar muita atenção, e eu disse, não, tem algo errado, não tá sugando, ele tá sugando, mas não tá extraindo. Então, são essas coisas que as famílias precisam observar, porque a paciente a qual eu tinha acompanhado, tudo que eu falava, ela escutava, dizia, tá chorando porque não está conseguindo extrair. Mas a outra família, que já era o terceiro bebê, o pai dizia, Sol, não é fome, porque mamou quase 2 horas. Famílias, bebê que suga quase 2 horas é porque não extrai. Não extrai.
O bebê que consegue extrair o colostro nesse momento, ele vai dormir, ele não vai sugar 2 horas e permanecer chorando. E às vezes é muito difícil fazer a família entender isso. Então, freno lingual precisa ser observado. O que aconteceu? No dia seguinte, tinha um pediatra que faria o cortezinho ali, porque quando é um frênulo, que é tipo um fiozinho de tecido, que segue até a pontinha da língua e gruda lá na gengiva, que era o caso dessas 2 crianças, o pediatra foi lá, cortou esse fiozinho ali, porque não é aquela mucosa, não é? Ah, mas o que é mucosa? É um tecido grosso que tem embaixo da língua, que o bebê também não consegue levar. Só que não era um tecido grosso, era um fiozinho que tinha. O pediatra liberou isso, gente. Os bebês foram de alta hoje. Assim, perderam menos que 10% do peso. Olha só. Uma loucura, assim. Então, precisa ser observado. Então, tem alguns sinais, Sol, além dessa situação que você citou, de ficar muito tempo ali mamando e ainda chorar? Tem algum outro sinal, algum barulho, enfim? Tem um barulho que estala, tem os estralos, tem o bebê que fica extremamente irritado, né? Porque o bebê, quando ele vai para a mama e ele não consegue extrair nada, daqui a pouco ele não quer mais ir para a mama. Vai botar na mama, ele empurra, porque tipo, o que eu estou fazendo ali? Entende? Se não conseguir fazer nada. Tem que observar o xixi, né? Mas o bebê fez xixi, tá? Vamos parar e pensar. O bebê nasceu, ele fez xixi, porque ele ainda tinha líquido amniótico, então foi absorvido. Mas agora, por isso que é importante, assim, os bebês não irem embora com menos de 36 horas. Porque a gente tem um tempinho a mais para acompanhar, né? Esses bebês foram embora com quase 50 horas de vida. Mas não traz lucro para o hospital, gente. A gente não tem que visar só isso. A gente tem que visar a saúde de uma família, né? A saúde mental até. Daquela mãe, daquele pai, e a saúde física do bebê, porque um bebê que vai para casa, essa semana eu atendi um bebê com 24 dias que o bebê estava sem alcançar o peso de nascimento. Entende? Então, isso tem que ser observado. E o fato do bebê ter ou não ter o freno lingual ao ponto de ter que fazer intervenção, o primeiro passo é a gente observar isso na primeira semana de vida. Tá fazendo bastante xixi? Tá fazendo cocô? A chave é o xixi. Bebê que faz bastante xixi, ele é um bebê hidratado. Se está hidratado, está comendo, né? E bebê que ou não perdeu tanto e já iniciou um ganho de peso menor, mas iniciou, ou um bebê que já iniciou o ganho de peso assim deslanchando. Aí não precisa ser feita nenhuma intervenção, mas por isso que precisa ser visto com outros olhos, sabe? Com outros olhos. E essa família precisa ser orientada em observar certos fatores, né? Certos, vamos observar o xixi, vamos observar o sono, a janela de sono. Só, mas é normal o bebê mamar a cada 10 minutos, a cada 30 minutos. Gente, se tem pouquinho colostro, é normal o bebê querer ficar mais tempo no peito, porque o cérebro também precisa entender que eu preciso produzir. E para eu produzir, eu preciso ser estimulada, né? Para uma mama produzir, para o cérebro entender que tem que liberar os hormônios do leite materno, eu preciso deixar o meu bebê sugar no meu peito. É cansativo nos primeiros 5, 7 dias? É muito cansativo, né, Mari? Mas eu preciso. Eu preciso ter paciência, eu preciso ter persistência, eu preciso olhar isso com outros olhos. E a minha rede de apoio, tanto faz, pediatra, consultora de amamentação, e seja lá quem
né? Quem estiver ali apoiando aquela puérpera precisa observar junto com ela. Porque às vezes a mãe se torna cega. Entende? Às vezes a mãe se torna cega. E não é porque ela não quer enxergar. É porque o cansaço, sabe? Todo o conjunto que envolve nesse momento faz com que ela não enxergue algumas coisas. Então, como falávamos no programa anterior de rede de apoio, de fazerem curso para saber, para estarem presentes nos cursos das gestantes, dos casais, é importante por isso também, porque são fatores que é abordado. Entende? Então, a rede de apoio precisa muito estar atento a isso. Adorei. Obrigada por todas as informações, por dividir tanto conhecimento e até a próxima. Até.